Olá, Homo sapiens! Aqui é a professora Raquel, no canal Ensinando Ciência. Vamos aprender juntos hoje? Trago uma atividade muito parecida com aquela antiga do feijão. Lembra de colocar a semente de feijão no algodão, colocar água no potinho e deixar que ocorra o processo de germinação? Então, porém, de uma forma um pouco diferente, ou melhor, remodelada. Lembre-se de se inscrever no canal, apertar o sininho, curtir, comentar e compartilhar se você gostar. Vamos lá. Eu utilizei, então, 3 sementes, tá? Que eu tinha aqui na minha casa. Como eu sempre comento com vocês, é importante que quando forem escolher, façam algo do interesse dos alunos de vocês e do convívio dos alunos e alunas de vocês. Então, aqui eu tenho a semente de Lab-Lab, que é um tipo de vagem, tá? Mais adiante eu vou explicar. Aqui eu tenho alho-semente, o que a gente normalmente chama de dente de alho. E aqui eu tenho ervilha. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 2 de cada num pacotinho. Por garantia, né? Vai que um não germine, tem o outro para germinar. Então, aqui estão os pacotinhos. Eu usei pacotinhos plásticos de 5 por... nem sei se dá 5, uns 4 centímetros por uns 5, tá? São pacotinhos que tinha alimento, que eu tinha comprado alimento, que vieram com alimento, e eu reutilizei para fazer essa atividade prática. Porque eles eram bastante resistentes. Não eram aqueles plásticos tão finos. Então, eu peguei um pouco de solo da minha horta, coloquei nos saquinhos plásticos e fiz, então, que normalmente a gente chamaria de semear ou plantio. Então, aqui está a ervilha, aqui está o Lab-Lab, o dia que eu fiz a semeadura, e o alho, tá? Então, aqui eu criei um mini perfil de solo, tá? Como se fosse no ambiente. Uma semana após, eu tenho isso aqui. Eu tenho o alho, então, num processo germinativo, já com as raízes, a gente já consegue visualizar as raízes. Eu tenho o Lab-Lab, que começou, então, já o sistema radicular e não ainda iniciou o sistema aéreo. E eu tenho a ervilha também aqui com o sistema radicular e o sistema aéreo bastante projetado, tá? Olha só como foi interessante eu ter feito 2, né? Olha aqui, ó, o Lab-Lab, a outra semente está mais ou menos aqui, assim a gente não consegue visualizar. A ervilha, a outra semente está mais ou menos aqui, assim a gente não consegue se visualizar. A germinação dela não foi boa. E o alho foi super tranquilo, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um e o que a gente pode trabalhar em sala de aula com cada um desses elementos. Ou cada um desses saquinhos, tá? Onde foi feito esse processo de germinação. Então, começando pelo alho, nós podemos trabalhar a questão de nome científico, mais uma vez, que sempre se faz presente. Então, a escrita do nome científico, além do nome científico, então, a questão da espécie, família, classe, reino, tudo isso pode ser trabalhado nesse processo de desenvolvimento. Então, aqui eu tenho algumas informações, né, em qual família que pertence o alho. É uma planta herbácea. O que significa ser uma planta herbácea? Então, como esse desenvolvimento ocorre? Com folhas lanceoladas. O que significa folhas lanceoladas ou alongadas? Outra coisa interessante, o alho, quando a gente compra um bulbo, né? Então, tem aquele formato redondo. E dentro do bulbo, então, nós vamos ter os bulbilhos, que são o que a gente chama de dentes. Esses bulbilhos, após um período de dormência, por qual passa, então, esse alho, eles vão ser alho-sementes. A partir de uns 70 dias após a colheita, então, esse processo de dormência, ele não deixa, né? Ele já aconteceu e esses bulbilhos se tornam alho-sementes. E esses alho-sementes, então, são feitos no plantio. Aqui a gente tem algumas fotos com a morfologia, né? Então, aqui
Aqui são fotos que eu tirei, então, da cultura do alho, desse que está disponível na internet, desses autores aqui. Então, a gente tem aquela partezinha bem central no alho. Aquilo vai gerar a folha de brotação. Ou aqui está a folha de brotação em dormência, né? Logo no início da colheita, logo que você retira o alho do solo. Após o processo de dormência, então, em torno de 70 dias, se você deixar esse alho num refrigerador ou uma temperatura mais baixa, essa dormência acaba levando mais tempo. Então, por isso que nós conseguimos também ter alho por um bom tempo dentro da nossa geladeira. Essa folha, então, depois de algum tempo, essa folha de brotação, ela está pronta para germinar. E começa seu processo de germinação. E aqui a gente já tem algumas imagens de plantio, de etapas de plantio, né? O plantio inicial, ou o que a gente chamaria de emergência, e o desenvolvimento da cultura do alho, tá? Então, várias coisas podem ser trazidas para a sala de aula se você for trabalhar com isso. E dá para lembrar nossos alunos que nunca mais precisa comprar alho, né? Se você comprar, então, um bulbo e fizer o plantio, você vai ter sempre alho semente e nunca mais vai precisar comprar alho. E isso você consegue fazer num potinho, muitas vezes até dentro de casa, tá? Então, várias informações e objetos do conhecimento podem ser trazidos nesse momento. Daí depois nós vamos ter o Lab-Lab, que é uma leguminosa anual ou bianual. Aqui a gente tem uma foto, então, do Lab-Lab. Não é uma planta muito comum, ela é pouco conhecida. Porém, aqui em casa nós temos ela normalmente, assim, o hábito de ingerir ela e cultivar ela já há bastante tempo. Ela é considerada uma punk, então é uma planta alimentícia não convencional. Ela pode ser ingerida, então, as vagens, podem ser ingeridas as flores e as folhas mais novas. Então, é uma planta totalmente comestível. E daí aqui a gente pode trazer, mais uma vez, a questão do nome científico, espécie, família, reino, gênero, os conceitos de leguminosa, de herbácea. Ela vai ter uma inflorescência em racimos axilares pedunculados. Então, claro que se você não quiser entrar nesses itens de botânica tão profundamente, também não precisa, mas você pode trabalhar a questão da raiz, né? Como que se dá o desenvolvimento da raiz? Se eu tenho uma planta leguminosa, que tipo de raiz eu tenho, né? O que seria uma leguminosa? Por que significa que ela é anual ou bianual? O que significa que essa planta é herbácea? Então, depende do ano que você estiver trabalhando esse tipo de informação. E daí também dá para, né, de repente, deixar que eles tragam os alunos e alunos tragam as sementes que eles querem fazer. E o legal é que você pode, com uma lupa, visualizar o desenvolvimento de toda a estrutura. E o interessante dos saquinhos é que você pode deixar os saquinhos na sua frente, né? Por exemplo, eu deixei esses saquinhos durante uma semana na minha mesinha do escritório, na minha frente, então eu fui acompanhando o desenvolvimento deles dia a dia. É como se fosse um bebezinho, né? Que você vai acompanhando. Então, as flores são de coloração branca. E, de novo, até a questão nutricional, né? Por exemplo, a parte comestível, a vagem, as folhas. Daqui a pouco, fazer o plantio. Ver a questão nutricional, né? E daí entrar nessas substâncias que são nutrientes que nós ingerimos na nossa alimentação. Enfim, muitas coisas podem ser feitas. E por último, a ervilha, né? A ervilha é conhecida nossa, porém, nós temos um grande defeito como consumidores. Nós costumamos usar a ervilha na forma de conserva, né? E quem já experimentou uma ervilha diretamente colhida não come mais ervilha em lata, né? Que eu chamo de ervilha em lata, porque é um sabor totalmente diferente.
Então, a ervilha também, a gente pode trazer para a sala dela a questão do nome científico, espécies, né? Os 3, como se dá isso. E o tipo de raiz, o tipo de clima que é feito, então, o plantio, né? Que é produzido essa ervilha. E algumas aqui eu trouxe uma fotinho, uma imagem, com algumas informações ou algumas estruturas de quando a gente tem, então, leguminosas, que são casos da ervilha e do labilap, né? De como se dá esse desenvolvimento na semente, por que vai ter cotilédonos, a partir de qual estrutura que surge, então, as raízes, que tipo de raízes são essa, como se forma essa haste, né? E a partir disso as folhas. Então, isso tudo vai ser bem visual se você fizer essa atividade prática com alguma leguminosa. E daí pode ser inclusive o próprio feijão. Só que aqui você consegue perceber então o perfil, né? O perfil do solo. E consegue também, é possível também trabalhar alguns conceitos com relação ao solo, né? A necessidade da presença desse solo, dos nutrientes ali disponibilizados, da quantidade de água ali disponibilizada nesse solo, a presença de micro-organismos ou não. Por exemplo, dá inclusive para fazer esse teste nos saquinhos com solos diferentes. Daqui a pouco pegar uma areia, somente uma areia, e ver qual vai ser o tempo que essa planta vai conseguir se manter somente com seus nutrientes, porque na areia você não vai ter nutrientes disponível, e daí junto pegar um saquinho e colocar solo de mato, né, ou um solo que você saiba que seja mais fértil, e fazer essa comparação, né, porque apesar da semente ter um armazenamento de nutrientes que faz com que ocorra o processo de germinação, ou que seja possível o processo de germinação, esses nutrientes eles não conseguem sustentar, então, essa futura planta por muito tempo. E isso também pode ser discutido em sala de aula. E daí, entender também por que nós temos, por exemplo, plantios em solos férteis e não conseguimos ter plantio em solos arenosos, por exemplo, o deserto. Não é só questão de água, né? Além de água, tem a questão de você não ter nutrientes disponibilizados ali numa quantidade que as plantas provavelmente necessitariam, certo? Então, mais uma vez agradeço. Lembre-se de curtir o canal, comentar e compartilhar. Cuidem-se de si e dos outros. Valeu!